4. Hoje eu quero falar com você sobre o que entristece o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo. Nós vamos ler juntos a palavra, Efésios capítulo 4, o versículo número 30. Diz assim a palavra: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vamos orar. Espírito Santo, fala com a gente mais uma vez. Eu peço que o Senhor dirija toda esta mensagem, que as tuas palavras fluam dos meus lábios para o coração do teu povo. Coloca as tuas palavras na minha boca, Senhor, que não seja eu, seja o Senhor falando aqui neste lugar. Publicamente eu declaro a minha total dependência do Senhor. Faz aquela obra personalizada na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Refletindo um pouco essa semana na palavra de Deus, veio a mim essa palavra em forma de uma pergunta: o que é que entristece o Espírito Santo? E o que é que acontece quando o Espírito Santo está triste? E o que é que acontece, e no final da palavra eu vou dizer o que é que acontece quando o Espírito Santo se agrada de nós. Então eu vou dividir essa palavra em dois tempos. Primeiro, eu vou falar sobre o que acontece quando o Espírito Santo se entristece, ou o que é que entristece o Espírito Santo. E no segundo tempo, na segunda parte da palavra, eu vou falar o que é que acontece quando o Espírito Santo se agrada de nós. O Espírito Santo é a pessoa que foi enviada por Jesus para dar continuidade a tudo quanto ele começou. O Espírito Santo é o substituto legal de Jesus na terra. Tudo que Jesus fez aqui na terra, na sua forma física, hoje quem faz é o Espírito Santo através de mim e de você. Só que, em nossos dias, muitos cristãos ignoram a pessoa do Espírito Santo. Não conhecem sobre o Espírito Santo. E como vocês observam, frequentemente eu falo sobre aqui o Espírito Santo. Até quando eu vou pregar, eu digo: Espírito Santo, me ajude a pregar. No meu dia a dia, quando eu vou orar, eu digo: Espírito Santo, me ajuda a orar. Na verdade, cada um de nós, no nosso dia a dia, não deveria fazer nada sem antes dirigir uma palavra ao Espírito Santo. Só que a maioria de nós está fazendo do Espírito Santo um Deus esquecido, porque o Espírito Santo é Deus. E por não conhecer, a gente ignora, não se relaciona. E termina até entristecendo a pessoa, ou melhor, a última ou a única pessoa da terra que jamais você deveria entristecer.
O Espírito Santo é uma pessoa. E a gente precisa se relacionar com o Espírito Santo como tal. Para você ter uma noção, o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim: e da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Paulo está dizendo que quem nos ajuda em cada uma das nossas limitações, incapacidades, fraquezas, é o Espírito Santo. A vida de um cristão pode ser dividida em antes e depois do Espírito Santo. Um cristão que nutre um relacionamento com o Espírito Santo é um. E um cristão que não tem relacionamento com o Espírito Santo é outro. São dois extremos completamente distintos. E hoje eu quero falar sobre esse texto, que Paulo tinha um relacionamento mas tão profundo com o Espírito Santo, que Paulo chegou assim: pelo amor de Deus, não entristeça o Espírito Santo. Pastor, o que é que entristece o Espírito Santo? Primeiro, quando ele te chama e você não responde. Lembre-se, o Espírito Santo é Deus. Então, todas as vezes que o Espírito Santo te chama e você não responde, isso entristece. Eu não sei se alguma vez você já falou com alguém e essa pessoa te ignorou, não respondeu. Isso entristece. Imagina um marido está dentro de casa, falar com a esposa, e ela não responde. Ou, imagina uma mulher que está com seu marido, falar com ele, ele não responde. Imagina um pai, chama o filho: filho, vem cá. O filho está no quarto, e o filho está lá jogando videogame. Ele está distraído com outras coisas que ele julga ser mais importante do que o chamado pai. Então o pai chama: filho, vem cá. Ele não vem. Já vou, pai. Dá 5 minutos, dá 10 minutos, dá meia hora. Filho, vem cá, filho. O pai está chamando. Dá 1 hora, 1h30, 2 horas. Filho, irmão, claro que nenhum pai vai esperar 2 horas para o filho atender. Eu estou já extrapolando aqui o limite da paciência, da tolerância. Irmão, isso dá um negócio dentro do pai. Quem aqui é pai ou mãe? Só para eu saber, gente, a quantidade de pais que estão aqui, ó. Não sei se já aconteceu com você alguma vez de você chamar o seu filho: filho, vem cá, e ele faz de conta que não está ouvindo você. Rapaz, isso dá um negócio da gente. Sobe um negócio dentro da gente, já não é? Só que às vezes acontece isso no nosso relacionamento com Deus. Deus nos chama e às vezes nós não respondemos. E aqui a gente precisa entender que não é qualquer um, é o Todo-Poderoso nos chamando e esperando que a gente corresponda ao chamado. Impressionante que em toda a natureza, o único ser criado que tem essa capacidade de dizer não quando o Criador chama é o homem. Quando Deus chama os raios se apresentam a ele e diz: pois não, Todo-Poderoso, eis-nos aqui. Quando Deus fala com o vento na hora obedece. Não sei se você lembra, mas foi Deus que enviou o vento para sacudir a embarcação de Jonas. Ele manda no vento.
Quando Deus fala com os animais, gente, os animais, Ele falou com o peixe, vai lá. Aí deu o GPS para o peixe, né? Deu o endereço para o peixe. Eu não sei como foi que o peixe identificou esse negócio, mas só sei que o peixe obedeceu. Deu as coordenadas certinho, em alto mar. Ó, vai lá em tal lugar, tem um barco lá. Quando um profeta fujão pula na água, que está tentando se matar, morrer afogado, ou está achando que vai nadar até não sei quando, tu engole aí para mim. Aí o peixe, pois não, poderoso. Que alimento ruim. Mas mesmo assim, mesmo alimento ruim. Ô Deus, eu não estou acostumado a comer profeta não, mas mesmo assim engole. Engoliu o profeta. Nós ficamos... O peixe querendo vomitar. Não vomita. Gente, eu estou com essa... Eu tô aqui... Pastor, isso não está escrito não, pastor. Me ajuda a pregar, gente. Então o peixe está meio que embrulhado, aquele... Não vomita. Deixa ele orar primeiro. Depois que ele orar, eu vou mandar que você vá lá para Nínive, na praia de Nínive. Lá você vomita. E o peixe ficou ali 3 dias com aquele negócio embrulhado dentro dele. Chegou no lugar certinho, vomitou. Ei, os peixes obedecem. Os leões obedecem. Daniel foi lançado na cova de leões, e quando chegou na cova de leões, Deus deu uma ordem. Todo mundo de boca fechada aí, tá? Irmão, o leão, que vontade de comer esse profeta. Não vai. Acredito que Deus pensou o quê? Deu um trismo. Um trismo, uma provoca assim, ó. Não come, não come, não come. Entenda uma coisa, querido. Mas quando Deus fala com o homem, vem, ele não vem. Vai, ele não vai. Levanta, não levanta. Faz isso, ele não faz. Deus chama e o homem não responde, gente. Inclusive, ele já te chamou algumas vezes. Inclusive, ele já me chamou algumas vezes. E então a gente tenta fugir. A gente tenta dar desculpas. Ele nos chama, por exemplo, a ter comunhão com Ele. Você foi chamado, e Ele te chama até hoje, para ter comunhão. E é impressionante como a gente não entende esse chamado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz: fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão. Está aqui, versão Ara. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode provocar carinhosamente seu irmão para ele dizer assim: você foi chamado à comunhão. Fala aí. Você foi chamado à comunhão. Você sabe o que é comunhão? Comunhão é uma palavra que foi traduzida do grego, da palavra grega koinonia. E koinonia significa parceria, amizade, intimidade. Vou pegar somente esse terceiro conceito. Ei, Deus te chamou para um relacionamento de intimidade. Pergunto: quantos de nós temos obedecido a este chamado? Entenda que ninguém se torna íntimo de outra pessoa no estalar de dedo. Não. Intimidade custa tempo. Ninguém se torna amigo íntimo falando assim ocasionalmente um com o outro. Pelo contrário, se você já teve um amigo íntimo e deixou de falar com este amigo, aquela intimidade vai se perdendo, a amizade vai esfriando, e daqui a pouco você está distante dessa pessoa, como se você nem a conhecesse.
É o quanto que você investe tempo no seu relacionamento com Deus que demonstra se você realmente está atendendo ou não ao chamado à comunhão. Porque o chamado à comunhão aqui, eu quero que você entenda, é quando Deus está te chamando a um relacionamento íntimo. É gastar tempo juntos. Escute, Ele está te chamando a gastar tempo na presença dEle, todo dia, todo santo dia. Você e Ele e você. Sem distrações, só você e Ele. Então Ele já te chamou algumas vezes. E tem mais. Quanto mais tempo, maior é a intimidade. Quanto mais tempo você fica com Ele, maior a intimidade. O apóstolo Paulo entendia tanto esse negócio que ele despedia as igrejas com a bênção apostólica, dizendo assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Como também fazemos aqui. Porque o desejo de todo pastor, que tem pelo menos 2 neurônios funcionando, ele vai desejar que a igreja inteira desfrute de comunhão com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Então Deus já te chamou algumas vezes para ter comunhão. Segundo, Ele já te chamou para que você se torne uma verdadeira testemunha dEle. Inclusive, Jesus disse assim, Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, dizendo assim: eu estou chamando vocês, eu vou capacitar vocês, eu vou habilitar vocês para que vocês sejam as minhas testemunhas. E você não tem feito isto. Eu estou te provando que Ele te chama e você não faz. Quantos estão dando testemunhos do que Ele fez por você? Quantos estão dando testemunhos de que realmente Cristo está vivo e ressuscitou dos mortos? E você diz assim: olha, ele morreu, ressuscitou dos mortos, eu sou prova viva disso, porque desde o dia que Ele entrou na minha vida, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu era isso, isso e isso, e agora eu sou isso, isso e isso. Ei, queridos, escuta aqui uma coisa. Nós precisamos nutrir esse estilo de vida, cultivar esse estilo de vida. Que estilo, pastor? De contar testemunho. Você é uma testemunha viva de que o Cristo que servimos é vivo. Vou falar mais uma vez. Você é uma testemunha viva de que o Cristo que servimos realmente ressuscitou dos mortos e está vivo. Vou repetir mais uma vez. Você é uma testemunha viva de que o Cristo que você serve ressuscitou dos mortos e está vivo. Aleluia, 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 aleluia. Então Ele te chamou para ser testemunha. E ser testemunha aqui da ideia de mártir. Ou seja, eu estou disposto até aí às últimas consequências, se for preciso, para declarar: Ele ressuscitou. Eu sou prova viva disso. Eu conversei com Ele hoje. Eu estive na presença dEle hoje. Eu ando na presença dEle cada dia. Aleluia. Você foi chamado para ser testemunha. Terceiro, você foi chamado para a obra dEle, para servi-lo.
Só que a maioria de nós, se acontece, tem sempre uma desculpa para não servi-lo. A Bíblia diz, sabe o quê? Que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Está aqui. Você foi salvo para servir. Você nasceu para servir. Você pode dizer amém por isso? E você serve a Deus servindo pessoas. Só que às vezes a gente deita ou se acomoda na poltrona, sabe, do conforto, e se esquece do chamado dele. Entenda isso, querido. Deus não enche cristãos de poltrona. Quanto mais você serve, mesmo na sua pequena força, na sua pequena experiência, mais Ele vai investindo em você. A Bíblia diz assim: todo aquele que dá fruto, o Pai poda. Mas um ramo que não dá fruto, o Pai corta. Ou seja, existe o investimento de Deus quando frutificamos. Então, você não pode ficar escondido atrás de medo ou de desculpas quando Ele te deu uma missão. Impressionante que um dia Deus chamou Ananias, um discípulo do Senhor, disse: Ananias, ele diz assim, eis-me aqui, capítulo 9 de Atos Apóstolos, versículo de número 10. Ananias, e respondeu: eis-me aqui. Disse o Senhor: levanta-te, vai à rua direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, porque ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha o que Jesus responde para Ananias: Ananias, vai, para de com essa fiada e vai. Da próxima vez que Deus te chamar, meu irmão, olha, não invente desculpa, não tenta argumentar com Deus, porque se Ele chamou, Ele sabe o que está fazendo. Deus não é irresponsável para te colocar em uma missão suicida. Deus não vai te colocar uma missão para te prejudicar, para te causar danos. Você chamou, levanta e vai. Só vai. Vou repetir mais uma vez. Você chamou, levanta aí, vai. Só vai. Aí o Senhor diz assim para Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e aos reis e aos filhos de Israel. Ou seja, o teu conceito acerca de Paulo está errado. Esquece o teu conceito e obedece ao meu chamado. Para com esse teu preconceito e só obedece ao meu chamado. A Bíblia diz que Ananias fez exatamente como Jesus ordenou, e a Bíblia diz que por meio das mãos de Ananias, Saulo voltou a ver, foi cheio do Espírito Santo, e se levanta mais um homem de Deus na terra. Muitas pessoas já poderiam ter sido levantadas, já poderiam ter sido restauradas da visão, sim, já poderiam ter sido ativadas se você tivesse obedecido ao chamado. Mas às vezes a gente corre para longe do chamado, e quando fazemos isso, entristecemos o Espírito Santo.
Porque quando Ele te chama, você só tem duas possibilidades: se levantar e dizer, pois não, Todo-Poderoso, estou aqui, estou à sua disposição, faça em mim, ou faça através de mim do jeito que o Senhor quiser fazer, estou pronto. E se eu não estiver, o Senhor me capacita, estou aqui, Senhor. Ou tentar fugir para longe da presença do Senhor, como fez Jonas. Quando Deus chama Jonas, a Bíblia diz que ele se levantou para fugir para longe. Pobre coitado do Jonas. Não tem como alguém fugir de Deus, gente. Davi disse, se eu subir, colocar minha cama lá em cima, o Senhor está aí, o Senhor lá está. Se eu descer e colocar minha cama lá no abismo, o Senhor também está lá. Se eu correr para as trevas, o Senhor está lá. Mas se eu ir para a luz, o Senhor está lá. Não tem como alguém fugir de Deus, gente. E eu quero compartilhar hoje com você um texto, quando o Senhor me chamou. Sabe aquela voz de Deus assim, filho, irmão, assim, ó, chega de fugir. E Deus falou comigo bem assim no hospital. Lembro como hoje. Não quero mais. Sabe quando o pai está nervoso? Olha, agora acabou, é a última vez, é o ultimato, vem. Eu lembro que hoje, irmão, já aconteceu essa questão aqui, às vezes no check-in. Estava no corredor do hospital, o Espírito Santo falou assim, filho, não quero mais você aqui. Irmão, eu comecei a chorar copiosamente no hospital. Fui para lá pro meu enfermagem, posto de enfermagem. Misericórdia, não tem fora do hospital, que está até esquecendo das coisas. Cheguei no posto de enfermagem e comecei a chorar copiosamente no posto de enfermagem. As enfermeiras, doutor, morreu alguém? Doutor, a esposa brigou? Doutor, quer acontecer o quê? E eu rapaz, não conseguia falar. Eu só chorar no hospital. Que mico. Mas está tudo bem. Aí eu cheguei em casa ainda e falei, Deus, eu preciso que o Senhor, desculpa a minha insistência, eu sei que o Senhor falou comigo, mas o cabra ruim trabalhar sou eu. Meu Jesus do céu. Ó, se eu fosse Deus, eu já teria me fulminado. Fulmina esse. Mas Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele não me fulminou até agora. Ele é misericordioso, gente. Todo dia obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Porque está escrito, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã. Então eu cheguei em casa e falei, Deus, fala comigo. Eu fiz igual aqueles crentes que não lê Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia assim, ó Deus, aonde o Senhor abrir aqui, o Senhor vai falar comigo hoje, tá? Aquele desesperado. Aí, pum, abri a Bíblia. Aí eu botei o dedo assim, ó, com o olho fechado. Sabe, meu irmão, eu estava angustiado, estava desesperado, irmão. É a minha carreira de médico, a minha carreira de neurologista, entenda isso, pelo amor de Jesus. Era o meu sonho, sabe, estar ganhando ali 200 mil por mês, que era a minha meta, sabe, e comprar a fazenda, e comprar apartamento para minha esposa, comprar casa de praia, é o meu sonho, brrr, sabe, meu castelinho de areia, brrr, água abaixo, sabe. Aí que eu botei o dedo assim, que abriu o olho, eu estremeci. Irmão, até na nossa ignorância, na nossa estupidez, Deus fala com a gente. Porque essa é a forma mais estúpida que alguém pode usar para pedir para Deus falar com você. Eu cheguei a esse nível de estupidez. Abri a Bíblia assim, botei o dedo assim, com o olho fechado, assim, pastor Nilson, só aqui. E a coragem para abrir o olho. Irmão, quando abri o olho, veio assim para mim. É para mim, tá? Não sei se cabe para tu. Mas para mim ele falou assim. Isaías 65, versículo 11 ao 12. Mas a voz, na versão ARC, filho. Na versão ARC. Mas a voz que vos apartais do Senhor.
para se distanciar do Senhor. Que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais vinho para o destino. Também vos destinarei a espada. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Está repreendido. E todos vos encurvareis à matança. Porquanto chamei e não respondeste, falei e não ouvistes, mas fizeste o que é mal aos meus olhos, e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Irmão, foi outra crise de choro. E aí eu comecei a chorar e tremer. Escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Aí o verso 13 diz assim, ao verso 13: pelo que assim diz o Senhor Jeová, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Continua, filho. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por ter o coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo, e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. Vai. Alô? E deixareis o vosso... Irmão, presta atenção para a mão de Jesus aí. Não deixa o pastor irritar, não. E deixareis o nome aos meus eleitos por maldição. E o Senhor Jeová vos matará. E a seus servos chamará por outro nome. Escute isso, amigo. Quando Deus te chama, você não tem a opção de dizer não. Vou repetir mais uma vez. Quando Deus te chama, você não tem a opção de dizer não. Você pode colocar mais uma vez, está perto de você, e diga assim: quando Deus te chama, você não tem a opção de dizer não. Pastor, o que é mais que entristece o Espírito Santo? Segundo lugar, quando Deus fala e você não escuta. Ele fala e você não obedece. Todas as vezes que o Espírito Santo quer que a gente faça algo, Ele vai falar com a gente, queridos. Eu preciso te lembrar que a principal forma que Deus fala até hoje é por meio da palavra. Aí às vezes você está assim e de repente o Espírito Santo fala com você assim: perdoa. Quem já ouviu essa voz alguma vez na vida assim? Perdoa. Levanta a mão para saber assim. Tem uns crentes anjos aqui, gente, ó. Anjo, serafim, querubim. Ei, irmão, você nunca ouviu essa voz assim? Perdoa. Perdoa. Teve uma vez que eu estava no hospital. Eu anotei para não esquecer isso aqui. Já contei isso aqui outras vezes, mas testemunha é bom de contar outras vezes. Tá eu lá no meu jaleco, todo empacotado. Aí entrei no quarto assim, para atender um caso lá difícil, que era um caso de crise. Nunca esqueço esse caso, Eduardo. Era crises convulsivas sucessivas. Você tinha 8 tipos diferentes de medicação de anticonvulsivante. Não tinha remédio para resolver aquela crise convulsiva. Frank já ouviu 20 vezes já, né, Frank? Aí eu entrei assim, fui lá, atendi, olhei os exames, conheci o paciente. Quando eu estou saindo do quarto, que botei a mão assim na maçaneta, assim, irmã Valéria. Aí o Espírito Santo falou assim: ora por ela. Eu falei: Senhor, eu estou no hospital. Eu estou aqui com um médico plantonista, Senhor. Eu estou aqui passando enfermaria, Senhor. Como que eu vou aqui orar? Sabe aquela coisa? Aí eu voltei. Fala o que já tinha encerrado a minha consulta. Aí desconversei.
Aí não orei. Aí voltei de novo. Quando botei a mão na maçaneta, o Espírito Santo disse: ora por ela. Eu falei: não, Deus, aqui não. Isso tem uma coisa, gente. Às vezes parece que a gente é mais sabido que Deus, mais inteligente que Deus. Parece que a gente sabe os planos melhor que Deus. Que tolo que a gente é. Às vezes nós somos. Quão tolos às vezes nós somos, de querer contender com o Criador, resistir à voz do Criador. Aí eu falei, eu voltei, falei, aí conversei, desconversei, não orei. Aí voltei de novo. Quando eu botei de novo a mão assim na maçaneta para sair do quarto, eu preciso, ora por ela. Aí eu falei, eu voltei. Eu falei assim: moça, eu já ia sair naquele quarto, eu sou cristão, e Deus falou comigo agora para me orar por você. A minha parte aqui médico já acabou, tá certo? Mas eu quero te fazer uma pergunta: posso orar por você? Eu falei assim: pode. Aí eu peguei, claro, né, gente? Tranquei a porta, vai que entra um enfermeiro, alguma. Botei as duas mãos assim, eu falei, nunca esqueci essa oração. Eu falei: Espírito Santo, se manifesta aqui agora. Irmão, para que eu falei isso? Aquela mulher estava cheia de espíritos malignos. Quem mandou você vir aqui? Que foi aquela confusão, o diabo queria matar a mulher e tal. Pegou a mulher assim, parecia que tinha duas mãos assim, segurando o pescoço dela assim. Pegou o corpo dela, entortou assim, todo na cama. Eu falei: agora lascou. Agora. Ô, gente, perdão. Ô, Jesus, me ajuda a pregar, Senhor. Ô, gente, perdoa, gente. Agora que deu ruim agora para mim agora. Eu falei, em nome de Jesus, seu mal, saia dela agora. Ministrei libertação com a mulher ficou liberta. Tinha 8 medicações de convulsão, caiu para 7, caiu para 6. E os neurologistas sem entender nada, caiu para 6. Daqui a mulher está andando, está curada, está liberta. Jesus operou um milagre, queridos, porque quando Ele fala, Ele não falha. Não, esse apóstolo foi para Jesus? Foi? Não, tá brincadeira, irmão. Quando Ele fala, Ele não falha. Aí eu vou repetir mais uma vez: quando Jesus fala, Ele não falha, Ele é fiel. Aleluia. Outro dia, acabou o culto, aí eu estava assim, conversando com os irmãos na frente da igreja, aí ia passando uma mendiga. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: chama aquela mendiga. Eu falei: Jesus, não, Jesus, já está na minha hora de almoçar, eu vou para casa almoçar. Aí a voz bem forte do meu espírito: chama aquela mulher. E eu estou vendo a mulher passando, a mulher passando, e a mulher olhando para mim, passando assim, a mulher olhando para mim: chama aquela mulher. Eu falei: Senhor, já é 12h30, eu preciso ir para casa almoçar, Senhor. Minha mulher está esperando, o Espírito também, E eu estou ali conversando com o irmão na frente da igreja. Depois o Espírito Santo: chama ela. Eu não chamei. Eu estou dizendo para você, se eu fosse Deus, eu já teria me fulminado. Aí o irmão estava do meu lado assim, do nada: moça, vem cá, faz favor. Eu falei: tá, que vergonha, Jesus, é agora. Aí a mulher vem. Aí a mulher: eu quero uma esmolinha. Eu pedi alguma coisa lá. Aí só que eu estava assim, sem uma moeda no bolso, sem dinheiro nenhum. Eu fiz igual Pedro e João: moça, olha, escuta aqui uma coisa. Eu não tenho prato, não tenho ouro, não tenho moeda, não tenho dinheiro, não tenho nada aqui, mas o que eu tenho eu te dou. Você precisa de Jesus, tá? Aí eu peguei: posso falar com você? Posso? Botei a mão na cabeça da mulher, caiu no chão, endemoniada.
Mas foi uma situação tão terrível que o corpo da mulher parecia uma cobra, assim, no chão, assim. Não sei como não é naquele não, gente. Absurdo. Parecia literalmente uma cobra, assim, o corpo da mulher, assim, ó, no chão. Eu rapidamente, parei aquele espírito que é machucar o coronel todinho. Para em nome de Jesus. Parou. Pega tudo que é teu na vida dela. Agora, eu te ordeno, saia em nome de Jesus. A mulher acordou. Eu falei, agora chegou a hora de você entregar sua vida para Ele. A mulher confessou Jesus, debaixo de lágrimas, e teve o seu nome escrito no livro da vida. Escute, quando Deus fala, Deus não falha. Aleluia! Aleluia! Outro dia eu estava na igreja sozinho orando. E de repente eu estava orando. Aí bateu na porta assim, um camarada que eu olhei assim para a porta. Foi assim: escavei para interromper minha oração. Não é possível, Senhor. Aí quando eu estava orando assim, ele insistiu, batendo. E eu ali, não vou sair daqui minha oração, não. Aí de repente o Espírito Santo falou comigo assim: e para que é que você quer unção? Irmão, eu não sabia onde botar minha cara. De coração, eu não sabia onde botar minha cara. Eu dei um pulo da cadeira, saí correndo. E ele já tinha desistido. Abri o portão rapidamente. Rapaz, vem cá. Ele veio. Ele entrou assim. Tinha uns irmãos fazendo alguma coisa da igreja. Eu falei, vem cá. Orei por ele. Repreendi o espírito maligno que estava na vida dele. Ele aceitou Jesus. Depois peguei aquele cara, botei no carro, levei para a pousada, mandei assim, cuida dele. Mandei roupa, comida, tal. Depois peguei ele, levei para o centro de recuperação, sabe? E Jesus libertou aquele rapaz. Eu vou repetir mais uma vez. Quando ele fala, ele não falha, queridos. Por que você insiste em desobedecer a voz de Deus? Quer ver outra? Isso aconteceu essa semana aqui, tá? Essa semana eu estava orando e de repente o Espírito Santo falou comigo assim: filho, ore sem interrupções. Eu falei, Senhor, me perdoa, porque realmente eu tenho feito isso, Senhor. Eu estou orando e também quero resolver os problemas da igreja enquanto eu oro. Eu estou orando e quero mandar mensagem para Deus e para o mundo enquanto eu oro. Me perdoa, Senhor. É equivalente a você estar conversando com alguém assim importante, toda hora você interrompe a tentar uma ligação. Está conversando com uma pessoa importante, a ter ligação. Está conversando com uma pessoa. Ei! Isso é uma desonra, gente. Estamos desonrando a pessoa mais importante da terra com pequenas atitudes. Se você entrar na presença, estiver ali naquele momento só você e ele, pelo amor de Deus, bota essa deixa eu dar um nome aqui, essa bênção no modo avião. Ou então desliga esse negócio. Respeita a presença do Todo-Poderoso. Escute, eu só estou falando coisa que aconteceu comigo, tá? Aí outro dia ele falou assim: faça um jejum de 3 dias só na água. Ele já falou comigo isso aqui, sabe quando? Desde 2018. Pastor Rodolfo, 2018, ele falou comigo: filho, todo mês faça um jejum de 3 dias só na água. Irmão, a cada um ele vai falar de uma forma diferente. Não estou dizendo que isso é regra, não estou dizendo para você fazer o mesmo. Eu estou dizendo que algo que ele falou comigo: todo mês faça um jejum de 3 dias só na água. Irmão, de um tempo para cá eu comecei a entrar num nível de arrependimento, mas tão grande. Falei, Jesus, eu estou um débito, uma dívida tão grande com o Senhor. Eu não sei se o Espírito Santo está falando com você aqui nessa manhã, mas Ele está aqui, Ele está falando com você, eu tenho certeza disso. Não sei se você vai ouvir a voz dEle. Ainda esse mês, Ele falou comigo: filho, encha o teu coração com a minha palavra e depois sobe no altar e prega. Encha o coração com a minha palavra. Encha o coração com a minha palavra.
Aí eu voltei a ler a Bíblia desesperadamente, ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra. O máximo que eu consigo ler por dia. Enche o coração, para encher o coração. Você não enche o coração lendo um versículo por dia, um capítulo por dia, 2 capítulos por dia, para de graça, irmão. É para você ter tempo com Ele na palavra. Outro dia ele falou comigo assim: filho, gente, eu estou abrindo o coração aqui, está falando coisas que ele falou comigo, não sei se fala para você. Mas ele falou assim: melhora o governo da tua casa. Ele falou comigo assim: ó, volta a fazer tuas planilhas financeiras, porque na igreja tu tem planilha para tudo, mas dentro de casa tu pode fazer tuas planilhas. Eu falei: Senhor, me perdoa, Senhor. Porque eu lembrei de um rei chamado Ezequias. Ezequias é um excepcional rei, governava muito bem por fora, mas dentro de casa começou a falhar. Ei, é para fazer as planilhas financeiras, para você ter consciência de tudo que você está gastando. Fora sim, no trabalho sim, mas também dentro de casa. Só que ele falou comigo: filho, supervisiona melhor o crescimento e desenvolvimento dos teus filhos. Aí todo dia eu estou lá: Caterine, oi, quantos cabelos deu hoje? Porque tu que você não mede, você não melhora. Pega quantos? Pai de graça, e um capítulo, pai. Se me respeita, rapaz. Bora, senta aí, lê a palavra. Passei, gente. Leu quantos livros hoje? Qual livro está lendo? Tá bom. Arthur, vai para cá, senta aqui. Dá aqui o relatório do dia. Cadê o livro que você leu? Dá um resumo aí para mim saber se tu entendeu esse negócio. Quantos capítulos tu leu? Dá um relatório. Tudo que você não supervisiona deteriora a gente. 10 horas, dá o celular. Pai, dá o celular. Aqui, para dormir. Pai, mas eu tenho tanta coisa importante para fazer. É mesmo, pai? Que pessoa importante você é. É mesmo? Pois é importante. Amanhã você continua. Pronto, tá aqui. Pronto. Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui, mas assim, ó, supervisiona melhor os teus filhos. Que outro dia que Deus falou comigo? Rapaz, isso aqui foi forte. Pastor, você não tem vergonha de falar essas coisas? Não. Porque vai que serve para tu também. Mas o Espírito Santo falou comigo 2 coisas assim, ó: filho, não fale daquilo que você não entende. Eu falei: misericórdia, Jesus. Outro dia ele falou comigo assim: filho, fale menos de si mesmo. Eu falei: tá bom, Jesus. E cada dia ele vai me corrigindo. Gente, é tão maravilhoso ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque ele mesmo se encarrega em nos melhorar. Todas as vezes que nos desviamos do caminho, ou que a gente erra a rota, ele nos corrige. Isaías 30, 21 diz assim: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos, Isaías 30, 21, vai ser uma ara, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz, uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Alguém pode glorificar a pessoa gloriosa, bem do Espírito Santo? Levanta sua mão, por favor. Isso, levanta sua mão assim para adorar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda fala, gente. Nós te amamos, Espírito Santo. Essa igreja te ama, Espírito Santo. Essa igreja é conduzida pelo Senhor, Espírito Santo. Às vezes ele diz: abandona este pecado, sai deste filme, sai dessa roda de conversa, oferta isto, oferta aquilo. Um dia eu estava em um culto e o Espírito Santo falou comigo assim: filho, oferta 50. Eu falei: 50 reais? Ele falou: não, oferta 50 mil. Eu falei: não, Senhor, eu estou tendo na conta, Senhor, agora, Senhor. Ei, se Ele mandar, obedece. Sabe um momento que nós somos testados demais? É no momento da oferta. Quem vai falar para você: oferta isso. Você tem que ofertar exatamente aquilo que Ele falar com você. Irmão, após esse negócio, aconteceu algo tão extraordinário na minha vida, você não faz noção.
O problema é que a gente endurece o coração, ignora a voz. Terceiro, o Espírito Santo se entristece quando você fala ou faz algo que é mal aos olhos de Deus. Quando você fala ou faz algo que é mal aos olhos de Deus. E às vezes nós pecamos com nossos lábios, falando o que não deveria falar. Ele se entristece. Está com raiva? Conta até 10. Não fala. Quarto, vou correr agora. O Espírito Santo se entristece quando você escolhe aquilo que ele não tem prazer. Nem tudo que parece ser bom aos teus olhos é bom aos olhos de Deus. Pastor, o que acontece quando o Espírito Santo se entristece? Primeiro, ele para de falar com você. Calma, mas isso é num estágio mais avançado. É quando o nosso coração se endurece ao ponto de ele já ter falado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não sei quantas vezes ele vai falar com você, insistindo em falar com você. Mas chega um ponto que ele diz: não falo mais não. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim, a 21. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Sabe? Quando Deus começa a falar raramente, ei, se o nosso relacionamento é diário, é porque diariamente Ele quer falar com a gente. Não é raramente não, gente. Eu não sei qual foi a última vez que Deus falou com você, mas uma coisa eu posso te assegurar pela Bíblia: todos os dias Deus ia lá na viração do dia falar com Adão, mostrando-nos que Ele quer falar com a gente todo dia. Você falar com você e você não entender, diga: Senhor, insista. Se na minha estupidez espiritual, em algum momento você falou comigo, eu não entendi, insista. Entendi isso, irmão? Deus só te dará uma segunda instrução depois que você obedecer a primeira. Vou repetir: Deus só te dará uma segunda instrução depois que você obedecer a primeira. A revelação de Jesus é progressiva. A revelação do plano é progressivo. Um dia Deus falou com Filipe: Filipe, dispõe-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce para Jerusalém, a Gaza. Este se acha em deserto. Atos 8, 26 ao 29, na versão Ara. A Bíblia diz que ele se levantou e foi. Aí o verso 29 diz assim: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. Entenda, Filipe está pregando aqui em Samaria. Deus disse: levanta e vai. Ele levantou e foi. Deus só voltou a falar com ele depois que ele estava diante do carro, no lugar. Agora, aproxima-te desse carro. Entenda aqui, querido. Ele só vai continuar falando com você se você entender isto. Você vai precisar dar alguns passos de fé na sua vida para obedecer a voz dele. Levanta e vai. Observe que Filipe não retruca. Às vezes reclamamos: Deus está em silêncio. Não é isso não, filho. Deus está esperando você se mover em obediência. Ele está esperando você obedecer a primeira instrução. O nosso problema é o que o nosso coração endurecido nos impede de obedecer a instrução. Quando Deus fala com você e você diz não, ou você resiste, o Espírito Santo se entristece e você fica sem direção. Atos 7:51, quando Estevão está pregando para aqueles homens, ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, assim também fazeis vós. Hebreus 3,15 diz: se hoje ouvis a minha voz, não endureçais os vossos coração, como foi na provocação. Segundo, quando o Espírito Santo se entristece, ele se retira de nós.
Quando Davi pecou, Davi disse assim: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso aconteceu com Saul, com Sansão. Sansão vinha brincando com o pecado. Eu creio que Deus vinha falando com ele. Rapaz, você é nazireu. E a Bíblia diz que o Senhor, está aqui, Juízes 16:20. O Senhor se retirou dele. E ele não sabia, está aqui. Ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Ele perdeu a presença e não percebeu que tinha perdido a presença. Ele ficou fraco, destruído, acabado, coitado. Terceiro lugar, quando a gente entristece o Espírito Santo, e a gente persevera fazendo isso todo dia, ele pode parar de falar com a gente. Segundo, ele pode se retirar de nós. Terceiro, ele pode se tornar teu inimigo. Ele pode começar a se opor a você, fechar as posses para você. Tem posse? Não foi o diabo que fechou, não, foi Deus mesmo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, irmão, vamos pegar a verdade implícita desse texto. Isaías 63, versículo 10, diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. É por isso que Paulo diz: não entristeça o Espírito Santo. E aqui eu concluo, pastor, e quando agradamos o Espírito Santo? Primeiro, quando você agrada o Espírito Santo, primeira coisa, ele te dá e te garante longevidade. Ei, escuta aqui uma coisa: a morte vai ter que se assentar na praça da vida e esperar você cumprir os seus dias. Não tem AVC, não tem acidente, não tem nada. Vai ter que esperar você cumprir os seus dias na terra. Não, vou liberar mais uma vez essa palavra profética para você. Você vai desfrutar cada um dos dias que Deus já determinou para a sua vida. A morte vai ter que esperar você cumprir os seus dias na vida. Está aqui Isaías 65, versículo 21 a 22. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das boas obras, gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Bota na versão ARC: os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Olha para 3 pessoas para os e diz assim: vai ficar velho, viu? Não é maldição não, gente, é bênção. Assim, vai ficar velhinho. Aleluia. Vai ficar de cabelo branco e não vai precisar usar bengala. Aleluia. Um velhinho todo durinho, todo chutinho. Aleluia. Se você agradar a Deus, a morte vai ter que esperar você cumprir os seus dias. Salmo 91, versículo 16: darei a ele longevidade, aleluia, lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Cada vez que a morte, a enfermidade e o mal te ameaçar, você diz: morte, para outro, ó, escolhe outro, aqui não. Eu tenho promessa, aleluia, eu tenho promessa, irmão, bate a mão no pé assim: eu tenho promessa de longevidade, eu tenho promessa de longevidade, meu irmão, se prepara para viver muito. Vou repetir mais uma vez: se prepara para viver muito, se prepara para viver muito, se prepara para viver muito, se prepara para viver muito. Só que isso, se alimente corretamente
durma corretamente, beba água corretamente, faça exercício físico corretamente, exercita a mente com boa leitura todo dia, e você vai viver muito. Aleluia, aleluia, aleluia. Quer mais? Se você agradar o Espírito Santo, você terá prosperidade. Pastor, essa parte eu não gosto. Então, tá bom, deixa para quem quer. Tem uns candidatos da internet aí, um desigrejados que não tem de Bíblia, sabe? E fica falando mal do pastor, que o pastor fala de prosperidade. É a Bíblia que fala, meu irmão. Fala de graça. Salmo 1:3. E tudo quanto fizer prosperará. Acabou. 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 Vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar. Vai prosperar. Sacode esse crente abençoado para você. Tu vai prosperar, crente. Ainda que tu não queira, vai. Não tem jeito, vai prosperar. Aleluia! Aleluia! Está escrito, filho, no campo, abençoado. Na cidade, abençoado. Aonde chegar, abençoado. Dispensa, abençoado. Geladeira, abençoado. No trabalho, não tem jeito, abençoado aonde chegar, acabou. Se botou em empresa, abençoa aonde chegar, aonde fizer, abençoar. Terceiro, para me concluir, se você agradar o Espírito Santo, ou seja, se você não entristecer o Espírito Santo, ou seja, se você agradar o Espírito Santo, terceira coisa, ele te dará honra. Rapaz, isso é forte demais. Quer ver? Quer ver? Isaías 58, versículo 14. Pastor, por que está pregando tanto Isaías? Porque eu li um livro de Isaías todinho essa semana aí. Eu falei, meu Deus, quanta coisa gostosa. Eu comi o Isaías parecendo que está comendo pão e mel. Coisa boa, meu Deus. Olha, está escrito, se te deleitares no Senhor, Isaías 58, 14. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Eu falei, meu Deus. Repete comigo assim, cavalgar sobre as alturas da terra. Sabe o que é isso? É Deus falando para você aqui nessa manhã, meu filho. Se você se deleitar em mim, se você gastar tempo comigo, se você tiver prazer na minha presença, eu vou te colocar em lugares altos, lugares de honra, lugares de influência, lugares de autoridade. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um grito de aleluia aí, meu irmão? Pastor, está com fome? Não. Vou pegar até 2 da tarde hoje. Tô brincando. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração, meu filho. É que na presença de Deus até a fome vai embora, é ou não é? Por último, irmão, isso aqui foi demais. Eu pude te dar aqui uma lista de 20 coisas, de 30 coisas aqui. É porque não dá tempo. Se você agradar ao Espírito Santo, escute aqui agora, os teus filhos serão abençoadíssimos. Tá aqui, meu filho, aqui ó, aqui, Isaías de novo, Isaías de novo. Irmão, a gente fala que a boca está cheia. Eu li muito livro de Isaías, estou com o coração cheio do livro de Isaías aqui agora. Escuta aqui, ó. Isaías 65, 23. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Sabe o que é isso? Você não gerou filhos para perturbação. Se você honrar a Deus, se você sabe agradar a Ele, os teus filhos serão abençoados. Você não gerou filho. Levanta a mão assim para mim, pelo amor de Deus, gente. Você que é pai, você que é mãe, ou você que ainda vai ser pai ou mãe, levanta a mão assim, pelo amor de Deus. Eu vou liberar mais uma vez essa palavra. Você não gerou filhos para perturbação. Você não gerou filhos para calamidade. Você não gerou filhos para infelicidade. Os teus filhos não acabarão na miséria, não acabarão na desgraça. Você não gerou filhos para iniquidade. Você não gerou filhos para ser escravos. Você gerou filhos para ser bênção.
de pé, por favor. É por isso que diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, a sua descendência será poderosa na terra. Não, repete após mim, diga assim: a minha descendência. Não fala com alto, forte e grosso, com fé, diga assim: a minha descendência será poderosa na terra. Está feito, está dito, está profetizado em nome de Jesus. E eu posso pegar essa palavra.